E aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei! Como que vocês estão? Como que vocês foram na primeira rodada? Valorizaram ou desvalorizaram? E o Olé Feminino fez 99,75, eu valorizei quase 26 cartoletas, 25 nos quebradinhos, mas eu confesso pra vocês que eu estava nervosa, porque no sábado eu tinha o Jorge, lateral do Palmeiras, que fez um gol contra, negativou, desvalorizou, e eu pensei, e agora, o que eu vou fazer? Muito provavelmente eu vou ter que resetar as cartoletas, iniciar novamente com 100 cartoletas, porém, nada como um dia após o outro. No domingo, logo pela manhã, a minha dobra no ataque deu super certo. Léo Gamalho e Igor Paixão, ambos pontuaram muito bem no jogo do Coritiba e do Goiás, me ajudaram a recuperar um pouquinho das cartoletas, e no decorrer da rodada, o restante dos meus jogadores pontuaram muito bem, como por exemplo o Hulk, atacante do Atlético Mineiro, que era o meu capitão, e também o Chay, meio-campista do Botafogo, que pontuou demais, desarmou bastante no jogo diante do Corinthians, e foram os principais jogadores do meu time. E o jogador que foi a decepção, como eu já falei, foi o Jorge, lateral do Palmeiras. Mas tudo bem, eu consegui uma ótima pontuação e o principal, valorizei bastante na primeira rodada. Agora me contem aqui nos comentários quantos pontos vocês fizeram e quantas cartoletas vocês valorizaram. Que vocês sabem que a galera pontuou demais e valorizou na última rodada não é mentira. Porém, vocês não sabem a cartoleira que se destacou na Liga do Olé Feminino, que foi a Ellen. Com o time Abyss, ela fez 149,95, tinha o Caleri de capitão, uma grande mitada, uma grande pontuação, e melhor que isso, valorizou bastante na primeira rodada e foi a cartoleira que se destacou na Liga do Olé Feminino, que é a minha liga institucional no site do Cartola, aberta para todo mundo participar, porém o foco da liga são as cartoleiras. E outra liga que vocês também podem participar, que é gratuita, aberta para todo mundo, é a Liga Melis, que tem cashback e várias premiações no decorrer do Campeonato Brasileiro. Então participem, procurem a Liga do Olé Feminino, que é a minha liga, e também a Liga Melis. E as ligas lembram o quê? O Cartola Express, que é um novo jeito de jogar Cartola. Quem ainda não conhece, tá perdendo tempo. Toda rodada vão ter premiações em dinheiro para vocês. São várias disputas disponíveis e para essa segunda rodada, a principal liga é a liga de 200 mil reais, e quem ficar em primeiro lugar vai ganhar 100 mil reais por apenas 10 reais em inscrição. Na primeira rodada, o cartoleiro que ganhou na liga do Cartola Express, na principal liga, foi o Mestre Cuca, o Juvenal, que integrou a equipe do Gato Mestre no ano passado. Ele ganhou mais de 100 mil reais. Então não perca tempo, se inscreve no Cartola Express, tem várias disputas disponíveis já para a segunda rodada. E agora, sem mais delongas, vamos para a escalação do Olé Feminino para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que você tem que se inscrever aqui no canal do Cartola, caso você ainda não seja inscrito ou inscrito, ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. E é claro, curta o vídeo, comente também, compartilhe bastante. E na segunda rodada, o nosso foco também é em valorização. E a estratégia para escalar o time para a segunda rodada é focar nos jogadores que pontuaram muito bem e que valorizaram na primeira rodada. E é óbvio que a gente precisa também analisar os confrontos desses jogadores para realmente saber se eles vão ter potencial ou não na rodada. E para quem quer saber em relação à valorização, quanto que cada jogador precisa fazer, o mínimo que precisa pontuar para valorizar, no Cartola, quem for assinante Pro tem acesso. Quem for cartoleiro ou cartoleira Pro, além de ter mais ligas para disputar, painel de dados do Gato Mestre, ainda conta com um conteúdo exclusivo sobre valorização. E a minha formação para a rodada será o meu clássico 4-3-3 e o meu goleiro será o Max Wallaf, goleiro do Fortaleza, jogando fora de casa diante do Internacional. Sim, SG fora de casa é bem mais arriscado, porém eu optei pelo Max pela questão de custo-benefício, é um goleiro bem acessível que precisa de muito pouquinho para valorizar. Na minha defesa, eu vou triplicar o Corinthians. Eu sei, é arriscado. Eu sempre comento com vocês que é arriscado colocar mais de um defensor, porém nesta rodada, na segunda rodada, eu não tenho tanta confiança assim na questão de SG. E os defensores do Corinthians não precisam de tantos pontos para valorizarem.
Começando pela zaga, com João Vitor e Raul Gustavo, eles precisam de muito pouco. Se o Corinthians mantiver realmente o SG, certamente além da pontuação, tem a valorização. E na lateral, para fechar a minha trinca do Corinthians, o Piton, que marcou gol contra o Botafogo na primeira rodada, pontuou demais e precisa de muito pouquinho para valorizar. Eu espero que o Corinthians realmente consiga o SG, mas caso não tenha SG, que os jogadores que eu escalei de certa forma consigam pontuar um pouquinho para ainda assim valorizarem. E o meu outro lateral para a rodada será o Piquerez, do Palmeiras. Na primeira rodada ficou aquela dúvida entre Jorge e Piquerez, foi o Jorge quem jogou. Desta vez o Piquerez está provável, inclusive a escalação do Palmeiras, o primeiro jogo da rodada será o jogo do Palmeiras, então vamos ter acesso à escalação, vamos poder conferir o time do Palmeiras. O Piquerez é um bom lateral, um lateral que também apoia, que desarme, custa apenas 5 cartoletas. O jogo do Palmeiras é fora de casa diante do Goiás. Eu diria para vocês que eu tenho confiança no SG do Corinthians e também no SG do Palmeiras para a rodada. Comentem aqui nos comentários quais times que vocês estão visando o saldo de gols para a segunda rodada. E eu começo a escalação do meu meio de campo com o Rafael Veiga, do Palmeiras. Ele realmente precisa de um pouco mais para valorizar, mais de 8 pontos, porém potencial ele tem. Inclusive marcou 2 golaços pela Libertadores, o cara tá jogando demais, tá voando pelo Palmeiras, bate pênalti pelo lado do Palmeiras. Enfim, ano passado foi um dos mitos da temporada. E como o Rafael Veiga tá jogando muito bem, a fase dele é muito boa, vou colocá-lo no meu time para essa segunda rodada. O meu segundo meia será o Andrei, meia do Coritiba, um jogo fora diante do Santos. Na primeira rodada, o Andrei pontuou muito, fez mais de 15 pontos diante do Goiás. Teve finalização, teve gol, desarmou, enfim, participou bastante. O jogo do Coritiba desta rodada é fora de casa contra o Santos. É lógico que é um jogo mais complexo, ainda mais fora de casa, porém o Santos jogando em casa é um time que se expõe mais. E o Andrei, quando tem espaço, ele tá finalizando. Bem verdade que essa não é a função dele, porém ele finaliza, ele produz scouts, é um jogador de cartola e o principal, é um jogador que precisa de muito pouco para essa segunda rodada. E para finalizar o meu meio de campo, o William do Corinthians, que neste momento que eu estou gravando o vídeo está como dúvida. Então vamos aguardar as informações em relação ao William e ao Corinthians. Ele também foi um jogador que mitou na primeira rodada, fez mais de 16 pontos. O jogo do Corinthians em casa, um jogo super favorável diante do Avaí. E agora a parte principal, os atacantes para a rodada. E o primeiro será o Caleri, atacante do São Paulo. É um confronto fora diante do Flamengo, porém o Flamengo tá tomando gol praticamente em quase todos os jogos. E o Caleri na primeira rodada, ele fez mais de 27 pontos, marcou 3 gols na vitória do São Paulo diante do Atlético Paranaense. E ele começa a valorizar a partir de 1,77. É um dos principais atacantes na questão de valorização para essa rodada. E o Igor Paixão, atacante do Coritiba, será o meu segundo atacante para a rodada. Igor Paixão, que eu tinha no meu time na primeira rodada, ele fez 11 pontos apenas com uma assistência, ou seja, ele fez 6 pontos só de média básica. Se mostrou, ao menos na primeira rodada, ser um jogador de cartola. E ele é um atacante bem participativo pelo Coritiba. O Coritiba joga fora contra o Santos, porém ele também precisa de muito pouquinho para valorizar a partir de 1,45. E o meu último atacante, uma apostinha minha para a rodada, que inclusive está como dúvida, que é o Navarro, atacante do Palmeiras. Porém, vamos ter acesso à escalação do Palmeiras antes do fechamento do mercado do Cartola. O Navarro marcou 4 gols na vitória do Palmeiras pela Libertadores. E o Goiás, na primeira rodada, sofreu 3 gols do Coritiba. É um número que me chamou bastante atenção. Eu vejo o Palmeiras como um dos principais times na questão ofensiva para essa rodada. Na primeira rodada ele não foi muito bem, porém mesmo assim ele precisa de muito pouco para valorizar, porque ele é um atacante barato. Ele precisa de menos de 4 pontos para começar a valorizar. Por este motivo, eu resolvi fazer uma aposta no Navarro, do Palmeiras. E o meu técnico para a rodada será o Wagner Mancini, técnico do América Mineiro. É o técnico com melhor custo-benefício. No meu banco de reservas, para quem quer fazer aquele esquema, tem a possibilidade de colocar o Marcelo Boeck como titular e o Max na reserva. Na lateral, Rafael Ramos, lateral do Corinthians. Na zaga, o Wanderson, zagueiro do Atlético Goianiense. No meio de campo, o Chay, que eu tinha na primeira rodada e pontuou, imitou demais, como meia reserva. E no ataque, o Pedrinho, atacante do América Mineiro. E agora, sem o Hulk, o meu capitão para a rodada será o Rafael Veiga, jogador do Palmeiras,
que está jogando demais, marcou 2 golaços pela Libertadores e vive grande fase. E assim ficou a escalação do Olé feminino para a segunda rodada. Lembrando que é uma prévia do meu time, até o fechamento do mercado do Cartola pode ter alguma atualização ou não. Então confiram os perfis do Cartola, Instagram, Twitter, Facebook e também os meus perfis. Qualquer dúvida, sugestão, coloquem aqui nos comentários que eu vou responder vocês. E é claro, foquem bastante na valorização. As primeiras rodadas, o nosso foco tem que ser na valorização, porque precisamos ganhar bastante cartoletas. Um beijo para vocês, uma ótima rodada com uma ótima valorização e quem sabe uma ótima pontuação também. Tchau!